Trump levou para os Estados Unidos 59 refugiados, entre aspas, da África do Sul, 59 brancos refugiados da África do Sul, porque diz que estão matando eles lá, e o Elon Musk diz que tem, e o Trump falou, nossa, eles estão sendo mortos, e aí foi recebido por um secretário de Estado, dizendo que bem-vindos a esse país. Enquanto isso, gente, está aumentando a polícia de imigração para meter nos latinos. Eu acho que eles querem deixar bem claro que o negócio é nazista, né? Agora, será que alguém tem dúvida do que aquele gesto que o Elon Musk fez, o que foi? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, ele tá dizendo claramente na cara, ele tá dizendo na cara de todo mundo. Imigrante branco pode vir. E aí o presidente da África do Sul, que é preto, falou que não tá acontecendo nada disso. Ele falou, ó, essas pessoas, elas só estão se sentindo defraudadas, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles estão fazendo vamos dizer assim, uma reforma agrária lá. Eu acho que é uma reforma agrária, inclusive mesmo, se não me engano. É que eu não estou sabendo com muitos detalhes dessa história, não quero me meter. Mas eles estão fazendo uma reforma em que as pessoas que tinham muito tiveram, o Estado pegou um pouco. Pegou um pouco, acho que nem pegou tudo, não. E esse povo já está chorando, eles dizendo que estão sofrendo horrores, que estão, meu Deus do céu. E aí tem um canal que chama Democracy Now! É um canal excelente, gente, que eu super indico. Ele tá em inglês, tá? Eu vou deixar ela falando um pouco com a legenda em português, dou pausa, dou uma traduzidinha, comento um pouco se tiver alguma coisa para comentar também, para quem está só ouvindo não ficar perdido também se não estiver vendo a legenda, tá? African President Cyril Ramaphosa says he will meet with President Trump at the White House next week after a group of some 59 Afrikaners arrived in the United States Monday after being granted refugee status. Afrikaners are the white South Africans who ruled the country during apartheid. Então ela está dizendo que o presidente da África do Sul vai encontrar com o Trump semana que vem para falar sobre esses 59 afrikaners que foram para os Estados Unidos como refugiados. Os afrikaners são os sul-africanos brancos que governavam o país durante o apartheid. Então agora o que o presidente deles da África do Sul falou, ó, eles estão se achando injustiçados, mas só porque a gente está fazendo justiça. This comes as the Trump administration has suspended refugee resettlement for almost everyone else in the world. Speaking Monday, ela disse, ó, e isso acontece depois de o Trump recusar e cortar reassentamento de refugiados por quase todos os países do mundo. Olha que loucura. Claimed white South Africans face racial discrimination, even though the country's white minority still owns the vast majority of farmland decades. Está dizendo que na África do Sul os brancos são minorias, é uma minoria, ainda que essa minoria branca seja dona da grande maioria das terras do país. After the end of apartheid rule. Trump said he's allowing them to come to the United States to escape, quote, genocide. It's a genocide that's taking place that you people don't want to write about, but it's a terrible thing that's taking place, and farmers are being killed. They happen to be white, but whether they're white or black makes no difference to me, but white farmers... Mas se for latino faz diferença, né? Ele tá dizendo que não faz diferença se for branco ou preto, é que eles estão sendo mortos, esses fazendeiros. Então, tocou o coração dele. Are being brutally killed and their land is being confiscated in South Africa. On Monday, South African President Cyril Ramaphosa refuted Trump's claims that white people are being persecuted in his country, calling it, quote, a completely false narrative. On Tuesday, Ramaphosa recounted a conversation he'd had with Trump about the situation in his country. Ela está dizendo que o presidente da África do Sul falou que isso aí é mentira, isso é história pode dormir. E aí ele teve um momento que ele estava num palco e ele falou sobre uma conversa que ele teve com o Trump. E aí agora é o presidente da África do Sul falando.
conversation with President Trump on the phone, and he said, what's happening down there? And I said, President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true. And I added to him, I said, we were well taught by Nelson Mandela and other iconic leaders like Oliver Tambo on how to continue to build a united nation out of the diverse groupings that we have in South Africa. We're the only country on the continent where the colonizers came to stay, and we have never driven them out of our country. So they are staying, and they're making great progress. It's a fringe grouping that does not have a lot of support, that is anti-transformation and anti-change, that would actually prefer to see South Africa going back to apartheid. Engraçado ele falar, o que ele está dizendo ele está falando que essas pessoas são as pessoas que são contra a transformação que está acontecendo na África. E que na África ele segue, né, esse presidente, ele segue muito bem as lições de Mandela, de Tambo, e que ele sabe para onde está indo. Que ele falou assim, a África do Sul é um país diverso, em que o colonizador veio para morar, ele veio para ficar aqui. E a gente nunca mandou o colonizador embora. O colonizador está aqui, ele tá bem, e ele está se dando bem, aí ele está falando, é só uma seita, né? É só um grupo de pessoas pequeno que estão divulgando essa história aí. Que estão dizendo que estão sendo perseguidos, que é racismo. Que é racismo, eles estão falando que é racismo, tá? Contra branco, tá, gente? Então, ele está dizendo isso. Então, ele está falando, e aí, uma coisa curiosa que eu falei também, ele está falando assim, essas pessoas são anti-transformação, elas são anti-mudança. O que é uma pessoa anti-transformação ou anti-mudança? É um conservador. Né? Achei um toque de delicadeza, não é verdade, gente? Type of policies. This comes as South African-born Trump advisor and multi-billionaire Elon Musk has also accused South Africa's government of promoting what he calls white genocide. Musk's grandfather moved his family to South Africa after embracing the country's apartheid system. On Wednesday, Musk's artificial intelligence chatbot, Grok, became a trending topic on X when people tried to use it to answer questions and check facts. And the chatbot added the topic of white genocide in South Africa to its responses, telling users it was, quote, instructed by my creators to accept the genocide, quote, as real and racially motivated. Então, aí o que ela está dizendo é o seguinte, que rolou no Twitter hoje, eu não estou mais no Twitter, né, graças a Deus, rolou no Twitter hoje um Trending Topics, porque alguém perguntou para o Grok, fez uma pergunta para o Grok, e o Grok respondeu dizendo que ele tem que falar que esse genocídio, como ele é de motivação racial, né, de racismo reverso, que ele é real, que ele acontece, e ele está dizendo assim, eu fui instruído pelos meus criadores para dizer isso. Para sempre citar esse genocídio, para citar, né, o genocídio como real e racialmente motivado. O Elon Musk é família nazista, gente. De família nazista. Os avós dele mudaram do Canadá para a África do Sul porque eles acharam o apartheid super legal. Falaram assim, gente, é lá que é bom. É lá que é bom, nós vai para lá. Então, esse cara foi criado por pessoas lindas, né? Aliás, eu tenho um vídeo aqui sobre o pai dele. No matter what the question was. For more, we're joined in Cape Town, South Africa by two guests. Herman Wasserman is with us, Professor of Journalism, Director of the Center for Information Integrity in Africa at Stellenbosch University. Agora ela vai falar com duas pessoas. Uma dessas pessoas... Eita, desculpa, o microfone estava longe. Ela vai falar com duas pessoas. Uma das pessoas é um professor da universidade na África do Sul e... His new piece for the website Africa is a Country is headlined Trump's Fake Refugees. Ele escreveu esse artigo, Os Refugiados Fake do Trump. Eu até coloquei ele no Google Translate, ele é um pouco longo, mas talvez valha a pena a gente ler em algum momento.
Wasserman himself is a white South African, an Afrikaner. And Andile Zulu is a political analyst with the Alternative Information and Development Center. His new piece for the website, Africa is a Country, is titled Race, Power, and the Politics of Distraction. We welcome you both to... O Zulu é um comentarista, que também escreve para essa newsletter e também vai estar na entrevista. Democracy Now! Herman Wasserman, let's begin with you. You are a white South African and you are an Afrikaner. If you can explain, first of all, to the world what exactly that means and what you thought when you heard President Trump charge white genocide in South Africa. Well, I would say that my first response was one of incredulity, and later met with, I think, with disgust even. Aí ela perguntou, você enquanto africana e um sul-africano branco que ele é, o que você sentiu, né? Como é que foi receber essa notícia? Ele falou, olha, eu fiquei chocado e com nojo. And just rejection of this notion of a white genocide or whites being persecuted. And essa ideia de brancos estarem sendo perseguidos e ter um genocídio contra os brancos é falsa. And I think that view is shared by many others, white South Africans, and certainly the majority of South Africans in the country. Well, Andile Zulu, if you could also respond to these claims of a white genocide in South Africa and Trump bringing over these 59 Afrikaners to the U.S., and talk about this in the context of this the new law that replaces the 1975 Expropriation Act in South Africa, and explain why that's been so controversial and what it entails. Well, this accusation of white genocide. Bom, ela está perguntando basicamente por que ele acha que isso está tão polêmico e tal, etc. Emanating from the White House is a conspiracy theory and a myth that has been floating around echo chambers of right-wing populists and white nationalists. Ele está dizendo que isso aí é uma fake news, basicamente, que está rodando aí nesses nichos de direita. For many decades now, particularly within the online space. And it essentially holds the accusation that white South Africans, in particular Afrikaans South Africans, are victims of deliberate, direct, state-sanctioned violence. And anyone who lives in this country, who's awake to the reality of this country, the inequality, the poverty, the unemployment that most Black South Africans have to endure, and including Indian and colored South Africans as well, knows that it's patently untrue. Eles estão dizendo que o Estado tá tipo assim, como se fosse o Estado perseguindo eles, entendeu? Então, eles estão dizendo assim, como se fosse um holocausto de novo, que tá acontecendo com eles. And the truth, however, is irrelevant to those who are perpetuating this myth. What matters is that it's a means through which you can mobilize anxiety, mobilize fear, and mobilize frustration from a... Então, ele está dizendo assim, a verdade é irrelevante para essa galera. E ele está dizendo uma coisa muito interessante, ó, mobilizar a ansiedade, o medo e a frustração. Ou seja, então eles usam isso para mobilizar as emoções das pessoas. A ansiedade, o medo e a frustração. A segment, I think a relatively small segment of the population that is dissatisfied with the post-apartheid democracy and the loss of their political elevated status. Então ele está dizendo, são pessoas que perderam o status elevados que elas tinham quando o apartheid acabou. E são pessoas que nunca engoliram o apartheid, a democracia que veio depois do apartheid. Nossa, lembra alguém, né? Os filhotes de ditadura, né? Lembra? It's a way in which you can mobilize fears here in South Africa and then appeal to a base within the MAGA movement in the US as well to portray the Donald Trump presidency as essentially being a crusader to defend white civilization, both in the USA and here. And this all began initially with the signing by the president, Ramaphosa, of the Expropriation Act. Então, daí ele está dizendo que o Trump parece estar querendo criar um país branco, né? Um país disso, porque, né? Ele está claramente falando assim, os brancos podem vir, os latinos vão embora, e os pretos eles querem que trabalhe para eles. Ele fala isso, gente, inclusive, já falou isso.
com outras palavras, mas já falou. Então, ele está dizendo que o que desse presidente, né, que ele tem a lei de expropriação. Which in itself is not that much of a radical or progressive policy. It's a very procedural piece of legislation. Falando que não é nem é muito progressista, assim, é uma legislação bem processual, ele está dizendo. Which essentially changes the criteria through which government can expropriate private property for the public good and for the public use. Então, ele está dizendo, é só uma lei que muda os motivos pelo qual o governo pode expropriar propriedade privada para o bem público e para o uso público. Houve uma mudança nessa lei. On the basis of finding just and equitable compensation. And in fact, most legal experts have said that the instances in which you'll arrive at nil compensation, at no compensation, would be quite rare, actually. So this legislation isn't an assault on white livelihoods. It isn't even an attack on the dominance of private property relations in post-apartheid. Ele está falando que isso não é nem uma mudança nas relações de propriedade privada pós-apartheid. Ele disse que isso aí não vai nem mudar tanto o quadro. Elon Musk and for Donald Trump, it's doing what right-wing populism, what racial ideologies always function to do, which is to stoke fear, conflict and division. Ele está dizendo, o Musk e o Trump estão fazendo aquilo que essa galera racista sempre faz, atiçar medo, conflito e divisão. In order to be able to protect the exploitative and unequal relations under South Africa's neoliberal capitalism, and I think under the neoliberal order that we have more broadly. And Andila, I mean, I just want to add these. Ele está dizendo que isso é tudo porque eles querem levar o neoliberalismo doido para a África do Sul. A couple of things that I wanted to say earlier. Tem uma coisa também, desculpa cortar aqui a mulher, mas tem uma outra coisa também que eu fico pensando, que o Trump não está querendo arrumar uma briga com o BRICS. Será? África do Sul, gente? É o S. Which is to clarify for audiences who aren't as aware of South Africa's history, it was a 1913 law that gave over 90% of South Africa's land to whites. Today, they are some 7% of the population of white South Africans, but they still own about half, 50% of the country's land. Afrikaners who constitute the... Gente, eu quero muito repetir isso aqui, palavra por palavra. Ó. 50% of South Africa's land. Eu vou até tirar a voz dela para poder ler. Ó. Em uma lei lá na África do Sul, em 1913, que mais de 90% das terras da África do Sul foram dadas aos brancos. 90%. Hoje, eles representam cerca de 7% da população. Os sul-africanos brancos são 7% da população e ainda possuem 50% das terras do país inteiro. Que perseguição que esse povo tá... Fala para mim. Are among, of course, the most successful and richest in South Africa. So if you could explain, Andile, how has this news, Trump's statement, the fact that these 59 people have now arrived in the US, how has that been received in South Africa, this news? I think it's been a mixture of frustration and bewilderment and just real confusion as to what is the basis of the idea that white South Africans, in particular Afrikaners, are being persecuted. And as you said, South Africa in the post-apartheid... Ele está dizendo que ele ficou até confuso, assim, no começo, tipo assim, ele não estava conseguindo ver em que base real esse povo estava se medindo para poder achar que eles estão sendo perseguidos. The past 30 years of democracy that we have comes out of a history of a white supremacist regime which not only dispossessed people of color of their land, but also then set up a rigorous economic system of exploitation to ensure the underdevelopment of Black people. Então, ele está dizendo que a gente tem que entender que a África do Sul passou por um programa econômico, né, político também, que ele fez de tudo para colocar os pretos lá embaixo e, né, colocar a população branca lá em cima.
Indians and coloreds included, to be able to amass economic and political power. Now, if you just look, for example, at the statistics that we have on the racial manifestations of inequality in this country, it's quite clear that this myth of white genocide and of white persecution has no basis in reality. For example... Aí ele tá falando, se você for olhar os dados, essa coisa de genocídio branco não existe. The unemployment rate amongst white South Africans sits at 7.9% as compared to 36.9%. Ele está dizendo que o percentual de desemprego entre os brancos é 7,9%. Bastante, né? Mas, em comparação com os pretos, aqui é 36,9% de desemprego. Gente, nossa, a África do Sul tá mal, hein, gente? For black South Africans. The poverty rate for white South Africans sits at 1% as compared to 64%. Taxa de pobreza de sul-africanos brancos é de 1%. 1% dos brancos sul-africanos são pobres, enquanto que 64% dos pretos sul-africanos são pobres. For South Africans. And in fact, the people who are the victims of violence, by and large, due to organized crime and due to the symptoms of societal dysfunction, are largely young black men and young black women. Ele está dizendo que são os jovens pretos que sofrem a violência disso tudo, a violência de toda essa disfunção social. São eles que estão, né, recebendo isso. Não é o bilionário que está ali no meio do turbilhão. If you are a young black person in the place where I live, in Cape Town, and you live in a township in a rural area, you are 16 times more likely to be a victim of homicide as compared to a white South African. But however, it's just important to clarify that white South Africans, of course, because we are all living in a country that has many issues and many crises, are still, of course, victims of violent crime, of state dysfunction, of economic anxiety and of financial precarity, but they are not victims of those things, but because they are white. Então ele está dizendo assim, o país está cheio de problema, cheio de gente que sofre de muitas coisas, mas ele está dizendo, se eles sofrem disso, não é porque eles são brancos, é porque o país está cagado. Basicamente foi isso. Those issues are a symptom of a larger dysfunction due to an incapacitated state run by kleptocrats trying to enforce neoliberalism on an increasingly dysfunctional economy. So it's quite important to say that the myth of white genocide has no basis in reality. However, South Africa is facing crises, the three crises of mass unemployment, of inequality, and of poverty. And those... Ele está dizendo assim, a África do Sul está em crise, mas não é uma crise de genocídio branco, é uma crise de desemprego em massa, desigualdade e pobreza. Results from the choices, the bad policy choices that the ANC has made since 1996, which is... Então ele está dizendo que isso é fruto de escolhas ruins, de uma implantação forçada de neoliberalismo, de políticas ruins, e o fruto de políticas ruins é isso aí que está acontecendo agora. Essentially an abiding commitment to neoliberal policy, the kinds of policies which are causing the crises that we see in the United States and in many parts of the world as well. I wanted to go back to Professor Herman Wasserman. Here in the United States, powerful group of men around Trump, known often as the PayPal Mafia, co-founders and members of PayPal, extend to apartheid South Africa. Its members, Elon Musk, co-founder of PayPal with Peter Thiel, along with David Sachs and Roelof Botha. Então, ela está dizendo desse grupo de sul-africanos brancos que foram para os Estados Unidos e são bilionários. É o grupo do Elon Musk, do Peter Thiel, do David Sachs, dessa galera. E eles são um grupo mesmo, gente. Eles são um grupo e eu acho que esses caras têm um plano aí, meio juntos aí, entendeu? So you have this situation where most refugees in the world are not allowed into the United States right now, where refugees are being thrown out of the United States, but you have this group on Monday of 59 white South African Afrikaners arriving in the United States after being granted refugee status. Can you talk about this small group around Trump and what they mean for Trump's worldview right now and what it means that these refugees are brought here? Did it get much attention in South Africa? I shouldn't say refugees, but these white South Africans.
Ela está perguntando se qual foi o impacto lá na África do Sul, se esse fato teve impacto. Afrikaners. Yes, I think many South African media outlets refer to these refugees in inverted commas because I think that is the general understanding that they are not really refugees. As you have pointed out, it flies in the face of the really dire and tragic circumstances that many people around the world live under, and that would be much more eligible for refugee status. In fact, as Andile has pointed out, this whole refugee status is based on disinformation. It's based on a disinformation campaign. And so some of it, it's hard, of course, to pinpoint exactly what happened first. And one could argue that some of these white former South Africans around Donald Trump would have had his ear and would have maybe helped him tapped into this sort of narrative of white persecution. They also represent to him maybe white South Africans who have left the country and have sought their fortunes elsewhere. And but I think what is also important to recognize is that this has also been the result of a concerted effort by some Afrikaner lobby groups over many years to fan that idea that South African, white South Africans, especially Afrikaners, are being persecuted. There have been a consistent campaign by the Afrikaner rights group AfriForum. Ele falou que tem grupo, né? Esse grupo aí de Afrikaners racistas aí, eles têm grupo e eles têm uma campanha consistente de desinformação. They've been pushing that narrative for many years. They have lobbied Washington. They have met a Republican. Estão falando que eles ficam falando disso o tempo inteiro. Eles são lobistas, fazem lobby em Washington. Officials, they've appeared on conservative media outlets like the Tucker Carlson Show. They've extended their road shows to conservative think tanks and conferences. Então ele está dizendo que eles ficam participando desses programas de direita e nessas conferências de conservadores, eles levam shows até para o negócio. In Europe, like CPAC in Hungary, and in all these places, they painted a dire picture of South Africa, where white farmers are supposedly under constant attack, where they're singled out for violence, they are on the verge of losing their land, that they are unfairly being targeted by corrupt. Ele está dizendo que eles estão passando uma imagem de que parece que eles estão em constante perigo, à beira de perder tudo. Totalitarian government which discriminates against them in what they would call a type of reverse apartheid. O presidente é preto. Será que isso não tem a ver com o fato deles quererem ir embora de lá também? Para ficar acusando o cara, ele é um ditador corrupto. And all of this was very deftly. Olha, é impressionante. Quanto mais você mexe nesse buraco desse conservadorismo do Trump, você vai ver que a raiz é racismo. É batata, gente. Esse tipo de branco é doente. É doente. Eles têm que ser melhor que os outros. É impressionante. A dor deles vale mais que os outros. Eles podem mentir à vontade, que não tem problema. É impressionante. Eles são cristãos, né? Wrapped up in a communication strategy that then eventually found sympathetic ears among US conservatives. And I think with these men around white, former South Africans around Trump, which would have amplified that to him. And now with this so-called refugee campaign, their communication campaign over these many years, their lobbying has finally paid off. I think in terms of the South African media, there have been a range of responses, but I think by and large, people recognize that this has no basis in reality. As Andile said, this is based on a disinformation campaign. Some of the conservative elements in the society might find that now somebody has listened to their complaints and taken that seriously. But anybody who really has their basis in factual reality would know that this is a ruse, that this is a disinformation campaign, and that actually these little group of so-called refugees are pawns in a much larger political campaign, a campaign both domestically in the US, where Trump is using them as pawns, as props in a. Basicamente ele está dizendo que esses caras fazem parte dessa direita aí, dessa extrema direita mundial, desse movimento mundial, e que esses caras estão sendo usados como atores para
fazer esse papel aí. A campaign that purports to promote whiteness and whiteness under threat, and also geopolitically. In his executive order, which granted this refugee status to Afrikaners, it was juxtaposed very closely with criticism of South Africa for taking Israel to the ICJ. So this can clearly also be seen as a message to South Africa to punish them for their stance on Israel and Israel's war on Gaza and the US's involvement and support of that war. So I think one has to understand that this is, although this group of Afrikaners might be the tokens, might be the people propped up in front of the cameras in this media event, that they are actually pawns and props in a much larger domestic and geopolitical campaign. Ele está dizendo que esses 50 palhaços simplesmente são parte de uma coisa muito maior, e que é o que a gente precisa prestar atenção. For Trump, and also domestically in South Africa for a group of Afrikaners who actually do not have any intention to leave. AfriForum and these groups said that they do not want to leave. In other words, this is really a power play for them domestically as well, to force the South African government to take their complaints more seriously, to take their claims to privilege more seriously. So it is not really about that group of 49 or however refugees. And of course, the U.S. threw out the South African ambassador to the United States as well, as President Trump goes after universities that talk about structural and historical racism in the United States. Herman Wasserman, want to thank. Ela está dizendo que, enquanto isso, o Trump proíbe aula de história sobre racismo nos Estados Unidos. Tá? Eles estão cortando, tá? Ele falou que vai cortar universidade. Essa é a briga dele com as universidades, que ele vai cortar o dinheiro das universidades se eles ficarem ensinando gênero, história do racismo. É isso, gente. É isso. E aí ela ia dar tchau já, mas esse canal, gente, é muito bom, ó. Democracy Now! Vai lá que esse pessoal aqui é sério. É isso, gente. A gente tá na mão desses imbecis.